Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Diego Fernandes. Estou aqui uma vez mais para transmitir a palavra de Deus a vocês, a todos quantos tiverem acesso a esse vídeo, porque como saiu um decreto no estado de Minas Gerais e também, claro, englobando aí a nossa cidade de Matosinhos, da onda roxa, a qual nos inibe de estarmos reunindo presencialmente num templo para estarmos então cultuando o nosso Deus. Desta maneira, nós estamos transmitindo tanto os cultos de ensino da palavra de Deus nas terças e quintas, como os cultos de domingo através do YouTube. Nas terças e quintas os vídeos saem às 19 horas e já no domingo às 18 horas, como é o caso de hoje, o vídeo está disponível a todos e todas. Tá bom? Peço a todos que se inscrevam nesse canal da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo Interestadual de Patrocínio em Matosinhos. Ative esse sininho de notificações para receber todas as vezes que sair um vídeo novo você vai ser avisado. E também deixar aí seus comentários, suas impressões. Tá bom? Vamos então nessa noite meditar um pouco na Palavra de Deus, falar um pouco sobre as Escrituras Sagradas no Evangelho de Marcos, capítulo número 4, versículo 35 a seguir, tá bom? Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz-nos assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e queridas irmãs, este texto das Sagradas Escrituras é um texto conhecido para todos que são frequentadores, leitores das Sagradas Escrituras, e é um texto onde diz de uma passagem de uma margem a outra, de onde estavam os discípulos juntamente com Jesus, e as Escrituras dizem que eles foram acometidos no meio desse trajeto por um grande vento. Uma tempestade os atingiu. Uma embarcação, há 2000 anos atrás, não tinham todo o aporte tecnológico, por exemplo, que uma embarcação hoje tem, a qual muito facilmente poderia ser ali, entrar em naufrágio e perecer em toda aquela tripulação. Algo que não era incomum, inclusive, nos tempos bíblicos. Se vocês se recordarem, o apóstolo Paulo, ocorreu com ele alguns naufrágios, dentre os quais o narrado que ele vai parar na ilha de Malta, quando ele vai para lá devido a uma situação de naufrágio. Então não é algo incomum nos tempos bíblicos haverem naufrágios pelo não avanço tecnológico, como eu já disse, das embarcações, e por ser comum naquela região, tendo naquelas planícies, tendo naquela região, naquela geografia ali, muitos ventos, ter ali vamos assim dizer, algumas situações climáticas que dificultavam muito as pessoas estarem navegando naquelas águas.
Nesse dia, a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco e Jesus estava juntamente com eles. Diferentemente de um outro momento, onde Jesus dá a ordem para que os discípulos entrassem no barco e ele então encontrou com eles andando por cima do mar. Neste dia foi diferente. Jesus deu a ordem para entrar no barco e o Senhor Jesus também entrou no barco. Alguns estudiosos chegam a cogitar e a contabilizar que dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, aproximadamente 7 deles eram pessoas que lidavam com a embarcação, eram pessoas que eram pescadores. Neste dia, aquele vento, aquela situação saiu do controle dos discípulos. A situação não ficou da mesma maneira do que tantas outras esses pescadores enfrentaram e conseguiram sobressair. Neste dia, a Bíblia diz que já era tarde. Não estava cedo. E eles entraram naquele barco para passar para outra margem, para chegar no outro lugar, para chegar a um destino estabelecido por Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para aqueles discípulos e disse a eles: vamos para o outro lado. Estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade. Estamos vivendo um momento complicadíssimo, onde só no Brasil quase 300 mil pessoas perderam sua vida para esse vírus. Onde pais de família, mães de família perderam seus empregos. Onde há uma instabilidade absurda em quase e praticamente todas as áreas da esfera civil e social. Só que a proposta de Deus para a nossa vida é chegar do outro lado, é estarmos do outro lado. Nesse momento difícil, nesse momento de muitas incertezas, nesse momento de total desamparo por algumas autoridades políticas, o Brasil e o mundo se encontra quase que como um barco à deriva, onde a situação saiu do controle. Quando nós, os especialistas em várias coisas, não temos o controle de fazer essa situação parar. Um pequeno vírus demonstrou para toda a humanidade e para todos nós, incluindo igreja, que nós não temos controle de nada. Talvez nós éramos pescadores habituados a navegar, mas chegou um dia que a tempestade está tão forte que começou a encher o nosso barco de água e ele está quase naufragando. Nesse momento, queridos irmãos e amadas irmãs, é o momento de pensar a quem recorrer, a quem clamar, a quem pedir. Quem é que pode resolver essa situação? Os cientistas trabalham noite e dia para tentar chegar em um denominador comum que solucione esse problema. Vacinas estão na casa das 10 para tentar sanar com este problema específico. As autoridades políticas não sabem o que fazem. Lockdown, não lockdown, quarentena, fecham os comércios, fecham tudo, abre, transporte público funciona, não funciona. Então, um total desamparo. As pessoas não sabem o que fazer. Pessoas que estavam habituadas a lidar com problemas e a resolver problemas. Contudo, esta situação pegou todos de surpresa e há mais de um ano vem assolando vidas, tirando vidas. E nós, o nosso planeta está parecendo um barco que está enchendo-se de água e afundando cada dia. Esse é um momento para todos quantos creem.
para todos quantos Jesus chamou, para todos quantos têm fé no Deus de Israel, no Jeová, no Rafá, no Nissi, no Adonai, no El Shaddai, aquele que tem todo o poder. É hora de nós olharmos para ele. Talvez a igreja se afastou do seu propósito no interim de tempo. A igreja foi dada à espetacularização. A igreja foi dada aos shows. A igreja voltou seus olhos para os grandes congressos, para os seus artistas. Tem fã-clubes dentro das igrejas. E em algum momento nós não entendemos que nós deixamos de olhar para aquele que é o único que pode conduzir a embarcação a qual nela estamos, chamada humanidade, chamada Terra. Os discípulos tentavam remar, tentavam conter, mas não adiantava, porque a embarcação é só uma minúscula partícula dentro daquela grande lago, aquele grande mar. E eles então, vendo que não tem controle, vendo então que só tem uma solução, aquele que está descansando, aquele que, enquanto está tudo agitado, ele está na sua paz de descanso. A Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Enquanto todos dentro daquele lugar estavam desesperados, Jesus estava dormindo, descansando. Amados irmãos e queridas irmãs, estamos talvez desesperados. Algumas pessoas com a triste perda de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que amava, para esse vírus. E isso começa a bater um desespero, porque a água vai enchendo. A água vai demonstrando para nós que nós não vamos conseguir chegar do outro lado. Pelas nossas próprias forças nada muda. O vento só aumenta, a tempestade só cai mais. Já tem um ano que estamos nessa tempestade. Já tem um ano que estamos nesse pesadelo. Mas algo aconteceu. Algo se manifestou, que acontece no versículo 38. A Bíblia diz: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava encostado no travesseiro dormindo, enquanto parecia que o barco ia tombar. E aí na parte B do versículo, alguém gritou. Alguém dirigiu a palavra a Jesus: não te importa que pereçamos? Muitas pessoas devem estar pensando exatamente isso. Deus nos abandonou. Estamos perecendo. Está morrendo aos milhares, quase 3.000 pessoas por dia no nosso país. Parece que Deus não está olhando para o nosso sofrimento. Mas eu acho que nós estamos precisando, em meio a essa tempestade, em meio a este vento, olharmos para o barco, olharmos para a polpa do barco, olharmos para Jesus e clamar a Ele: Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? Em outros termos, eu acho que está faltando olharmos para o céu e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Os seres humanos produziram foguetes espaciais, submarinos para descer aos lugares mais profundos das águas. Produziram a internet, produziram grandes arranha-céus. O homem tem produzido grandes coisas, mas tem coisa que não está, tem questões que não estão no controle do ser humano. O fenômeno da natureza chamado vento e a tempestade
o homem não inventou nada que pudesse reverter aquilo. Então, pela fé judaico-cristã, só tem um que tem comando sobre isso: o Deus de Israel, o seu Filho Santo chamado Jesus Cristo e o Santo Espírito, para mover e para dar ordem para as coisas pararem. É preciso a igreja olhar para Jesus e clamar pela misericórdia de Jesus nessa hora. Deus olha para o nosso barco. Olha para essa embarcação chamada terra que está se afundando, está enchendo d'água, pessoas estão morrendo. Deus tem misericórdia, querido irmão e amada irmã. Nós ficamos dilubriados por muito tempo achando que estávamos no controle. E de fato nós não estamos. Aqui chegou a hora de nós olharmos e entendermos: nós não estamos no controle. Nós não temos controle de quase nada. Nós achamos que podemos, nós temos algumas vezes uma sensação de onipotência. Mas nós não somos onipotentes. Nós não somos aqueles que podem fazer todas as coisas. Mas tem um que pode. Jesus um dia ensinando a seus discípulos, ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, recebereis. Acredito que é hora de nós clamarmos a Deus e pedirmos a Ele em nome de Jesus. Não nos deixe perecer. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa família. Tem misericórdia dos nossos irmãos. Tem misericórdia dos nossos vizinhos. Tem misericórdia dessa humanidade. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe perecer. Mas é preciso ter esse sentimento no nosso coração, igreja. Você, meu irmão, minha irmã, é preciso ter esse sentimento de clamar a Jesus pela sua intervenção, para clamar a Jesus pelo seu milagre, aclamar a Jesus pela sua intervenção, aclamar a Jesus pela manifestação sobrenatural, quer seja utilizando o meio natural que se chama ciência para aplacar essa tempestade, ou por uma intervenção direta espiritual para que isso cesse. Irmãos, temos mais de um ano que esse barco está enchendo de água. Nós precisamos clamar a Jesus. Nós precisamos pedir a Jesus a sua misericórdia. A Bíblia diz, no versículo 39, e ele despertando. Nós precisamos clamar a Deus para despertá-lo, para repreender o vento e o mar. Se nós não clamarmos através das nossas orações, se nós não clamarmos através dos nossos pedidos, do nosso clamor, para que Deus faça e intervenha, eu não sei se isso vai cessar. Eu não sei se o barco vai parar de encher de água. A Bíblia diz no Êxodo, no capítulo 3, que estando Moisés apacentando as ovelhas de Jetro, o rebanho de Jetro, seu sogro, ele observou e viu uma sarça ardendo em chamas, e ela não se consumia. Aquilo chama a atenção de Moisés. Quando ele se aproxima para entender o que é aquilo que ele estava vendo, a Bíblia diz que sai uma voz da sarça, numa teofania, numa manifestação de Deus através daquele acontecimento a Moisés. E ele diz a Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque a terra onde estás pisando é terra santa. A Bíblia diz que Moisés ficou admirado com aquilo. E aí Deus diz, através daquela manifestação a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. O povo de Israel estava gemendo e Deus ouviu o clamor deles e desceu. Queridos, em Isaías está escrito: os meus olhos não estão tapados para que eu não possa ver, e os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa escutar. Deus e todos nós precisamos clamar a Deus insistentemente pela sua misericórdia.
Jesus nos ensinou isso quando utilizou daquela pequena parábola do juiz iníquo e daquela mulher, a qual todos os dias ela batia na porta do juiz para julgar a causa dela. E a Bíblia diz que aquele homem, não temendo nem a Deus e nem aos homens, ele falou: vou julgar a causa dela, para que ela não me importune mais. Assim temos que ser nós, irmãos e irmãs. Vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia todos os dias. Que Deus nos perdoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que essa situação possa passar em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus repreendeu: acalma-te e imudece-te. A Bíblia diz então: o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Houve uma paz depois da repreensão de Jesus. Houve uma paz depois da intervenção divina. Amados irmãos, vamos clamar a Deus, porque eu creio em nome de Jesus que vai haver uma intervenção de Deus. E depois que haver essa intervenção de Deus, vai haver um tempo de bonança, um tempo de paz, onde a providência de Deus vai cessar essa situação e nós vamos poder nos alegrar novamente. Salomão, na sabedoria concedida por Deus um dia em Eclesiastes 3, disse que há tempo para tudo nessa terra, há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo para se alegrar e há tempo de chorar. Há tempo, meus amados irmãos, de abraçar e de afastar-se de abraçar. Estamos vivendo um tempo de lamentar. Estamos vivendo um tempo de afastar, de abraçar. Mas se Deus intervir, nós vamos voltar ao tempo de abraçar. Nós vamos voltar ao tempo de nos alegrar. Mas nós precisamos, enquanto igreja, clamar ao nosso Deus. Aclamar pela misericórdia de Deus. Amados, não espere que o mundo faça isso. Não espere que aqueles que não têm fé, que não acreditam, que não seguem o Senhor Jesus Cristo, façam isso. Isso cabe a nós. Eu fico vendo algumas vezes a igreja tentando jogar responsabilidade. É por causa da iniquidade do mundo. Não, amados. É nós que a Bíblia chama de sal da terra e luz do mundo. Somos nós que somos convocados a conversar com Deus. É eu e você que somos responsabilizados por sermos testemunhas e porta-vozes de Deus na terra. A nós está incumbida a responsabilidade de sermos os anunciadores das boas novas. A nós é dada a responsabilidade de dobrar os joelhos e falar com Deus. É a mim, é a você, é a nós. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, vamos clamar ao Senhor. Vamos olhar para essa polpa do barco e pedir: Jesus, tem misericórdia de nós. Nós estamos perecendo, irmãos. Nós estamos quase indo a naufrágio. Nós precisamos da intervenção de Deus. Aleluia. E nós precisamos da mão de Jesus estendida sobre as nossas vidas, estendida sobre a nossa casa, estendida sobre a nossa família, para que em nome de Jesus o milagre venha acontecer. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Repreendeu e houve grande bonança. Então lhes disse Jesus: por que sois tímidos? Irmãos, nós não podemos nos acovardar nesse momento. Não é hora de desistir, não é hora de parar. A Bíblia diz no Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos na palavra de Deus não é uma pessoa que tem uma personalidade mais retraída, como descrito nas teorias de personalidade. Não é disso que se trata. Aqui a palavra traduzida foi uma palavra que utilizaram para a tradução de covardia. Nós não podemos nos acovardar.
Nós não podemos voltar, retroceder. Nós não podemos, enquanto cristãos, retroceder na fé. Aqui é uma questão bem específica. É na fé. Nós precisamos continuar tendo fé no meio destas circunstâncias. No meio dessa adversidade, no meio dessa ventania que estamos enfrentando. Em nome de Jesus, não seja tímido, irmão, minha irmã. Repreenda em nome de Jesus essa situação. Clame a Deus pela sua intervenção em nome de Jesus. Aleluia. Porque Deus tem poder para mudar essa situação, irmão. Deus pode intervir nisso. Nós não temos poder sobre os fenômenos da natureza, mas o Deus das Escrituras, Ele pode intervir nesta situação. Em nome de Jesus, vamos continuar tendo fé, esperança no milagre de Deus no meio dessa situação. Mesmo aqueles que perderam algum familiar estão em luto neste momento, estão tristes, nós nos entristecemos com essas pessoas. A Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrai com os que alegram. Então é tempo de nós chorarmos, lamentarmos com quem está sofrendo a perda de um ente querido, de um amigo. Contudo, isso não pode ser motivo de abandonarmos a nossa fé, a nossa esperança, de continuarmos crendo que Deus pode mudar essa situação. Porque Deus tem todo o poder. É o El Shaddai. É aquele que pode fazer todas as coisas porque é onipotente. Ele tem todo o poder, meu irmão. Vamos continuar crendo. Quando os discípulos contemplaram a bonança e o milagre, a expressão foi: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Esse é Jesus de Nazaré. É Ele que tem poder de mudar tudo. É Ele que tem poder de visitar essas pessoas no leito de UTI nesta hora, que estão lá por causa desta Covid ou por qualquer outro motivo, e tirar essas pessoas de lá. Ele é quem tem o poder de dar e tirar a vida. Ele pode todas as coisas. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Yeshua Yamashia, é Jesus Cristo, é o Senhor de Nazaré. É Ele que pode mudar essa situação. Amado, eu conto com você nessa continuidade de clamor a Deus. Eu conto com você para juntos nós clamarmos a Deus, para que o Senhor intervenha, para que venha logo uma bonança sobre nós. Há mais de um ano estamos nesta embarcação indo quase a pique, indo quase a naufrágio. Então é tempo de clamarmos ao Senhor, para que estenda a sua destra poderosa sobre as nossas vidas, sobre esta terra, e repreenda os ventos e o mar. E em nome de Jesus, tudo tem que obedecer à voz do nosso Deus. Como disse ele em Isaías 43, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa escapar de minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Ninguém impede o agir de Deus, amados. Então, em nome de Jesus, eu conto com você, amado irmão e querido irmão, para juntos passarmos por esse trajeto e, ao final disso, chegarmos ao outro lado. É sempre bom recordar que Jesus estava indo, neste episódio, a Gadara, libertar um homem que estava possesso por uma legião de demônios. E aqui Deus já ministrou muitas vezes ao meu coração nesta passagem, que sempre que enfrentamos uma grande tempestade, que sempre que enfrentamos grandes ventos, é porque do outro lado está para acontecer um grande milagre. Que assim seja, meu irmão. Que assim seja. Eu estou sentindo muito a graça de Jesus nesse instante. Porque eu creio que ao final dessa situação, uma grande manifestação celestial, uma grande manifestação espiritual há de acontecer
E Deus há de fazer uma grande obra do outro lado desta situação. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Quero orar por este país. Quero orar por aqueles que estão enfermos nesta hora. E pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. E que Ele repreenda o vento e o mar. Porque eles têm que lhe obedecer. Porque quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez eu digo, este é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração nesta hora. E eu quero orar por você, pela sua família, pelas pessoas que se encontram no leito de UTI, por todas as famílias que perderam alguém, um ente querido, nessa enfermidade terrível. Vamos clamar a Deus para que esteja sobre você, para que esteja sobre nós, para que esteja sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, querido meu Deus, bom e eterno Pai que está nos céus, eu te dou graças, Senhor, te rendo louvores, porque como nos orientou o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Santo Espírito, em tudo dai graças. Por isso, Senhor, eu te dou graças. Mas, meu Senhor querido, como também nos orienta a tua palavra, eu clamo pela tua intervenção, eu clamo pela tua misericórdia. Esteja sobre a vida deste irmão, dessa irmã que acompanha esse sermão, desta pessoa que foi alcançada por esta mensagem. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor refrigere a alma destas pessoas que perderam um ente querido em meio a esta enfermidade. Ó Senhor, que tu possas visitar nesse instante as pessoas no leito de UTI. Deus tem misericórdia. E em nome de Jesus traga recuperação para estas pessoas. Senhor, livre as nossas vidas, nossas famílias, as pessoas que amamos dessa enfermidade terrível. Senhor, em nome de Jesus, visite a tua igreja, suscite a fé, a esperança, reacenda a chama no coração da tua noiva. Senhor, em nome de Jesus, visite o nosso país, o Brasil. Tem misericórdia desta nação, Senhor. Entre com providência aqui em nome de Jesus. Visite, meu Pai Celestial, as outras e as demais nações e estenda as tuas mãos de misericórdia para fazer cessar este vírus para a honra, glória e louvor do teu nome. É o que eu peço e agradeço neste momento em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Creia nisso. E quando vier a pergunta, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembre, este é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode fazer todas as coisas. Nada lhe é impossível, mas tudo é possível àquele que crê. Amém? Amados, eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui, que participou deste culto. Peço a você uma vez mais, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar a cada dia a sua casa e te guardar no meio de toda essa situação que estamos enfrentando. Amém? Espero você na terça-feira, 19 horas, continuidade do estudo da Palavra de Deus. Estamos na carta de Paulo aos Efésios. Vamos entrar no capítulo de número 3 e eu conto com a sua presença. 19 horas de terça-feira e 19 horas na quinta-feira. Retomamos, se até lá nada tiver mudado, o culto aqui no domingo às 18 horas. Amém? Conto com a presença de todos vocês em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vá em paz com a sua vitória, em nome de Jesus.